para analisar e entender o que a gente pode esperar deste mandato de Kevin Warsh. Eu converso agora com o nosso colunista, Tony Volpon, ex-diretor do Banco Central do Brasil. Tony, muito boa tarde. Qual a tua expectativa para esta nova presidência do BC americano? Foi notado nesse evento que o Warsh mencionou Alan Greenspan, mas não mencionou nominalmente com quem ele trabalhou no Fed, que era o Ben Bernanke. E muitos analistas estão vendo isso como uma sinalização que o Warsh, e ele já deixou isso explícito quando ele diz que ele quer liderar várias reformas no Fed, ele quer voltar para um Fed mais estilo pré-Ben Bernanke. Foi o Bernanke que realmente tanto em termos da estratégia de comunicação do Fed, mas também pelo uso extensivo do quantitative easing, né, que é a compra de títulos pelo Fed no mercado, que são duas expansões da forma de atuar do Fed que o Warsh, né, tem criticado quando ele estava no setor privado, quando ele estava ligado a vários think tanks mais ligados ao Partido Republicano, e agora ele vai tentar fazer essas reformas, né? Voltar para o passado, né? Make the Fed great again, a gente poderia dizer. Então isso vai ser muito interessante, não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia, né? Porque, né, como qualquer pessoa que já tentou reformar uma burocracia, rapidamente descobre e a burocracia resiste. Então, mas eu acho que isso vai ser muito interessante se ele de fato vai conseguir levar o Fed a ser mais feito passado. E mais imediatamente, obviamente, essa questão do que fazer com a política monetária frente a esse choque inflacionário e, né, independentemente do que o Trump disse hoje, que ele gostaria que o Warsh fosse de fato, ou deveria ser independente, inclusive, dele mesmo, a verdade é que já há uma corrente dentro do Fed para articular uma alta de juros no relativamente curto prazo, né, não na próxima reunião, mas já começar essa construção. E se essa guerra não acabar e não houver uma reversão do preço do petróleo, vamos ver se o Warsh vai se juntar a esse consenso, né? Pode ser que ele agora que ele não tem que ficar, vamos dizer, ele não tem que ficar agradando o Trump para a sua nomeação, agora ele está lá dentro e tem de fato independência, talvez ele se junte a esse grupo, ou talvez ele tenta, né, brigar contra esse grupo, mas isso obviamente vai ser a grande questão do momento. Tony, esse Banco Central, esse Fed do passado, né, mais antigo, é um Fed muito mais tradicional na maneira de lidar e de encarar a política monetária via juro e menos balanço do Banco Central, porque durante a crise de 2008 o balanço do Fed explodiu e poderia vir daí, por exemplo, o desarme desta posição ser um aperto monetário indireto via redução dessa exposição? Tem muita controvérsia sobre isso, né? Não existe não existe um consenso acadêmico sobre os reais efeitos dessa política de quantitative easing. Tá? Então, vai desde a posição que, na verdade, o Fed está simplesmente trocando um tipo de passivo monetário pelo outro, então, portanto, é relativamente inócuo, até a crítica que esse tipo de política eleva os preços dos ativos, e essa elevação dos preços dos ativos acaba tendo um efeito negativo sobre a economia, especialmente na distribuição de renda, né? Porque só quem tem muito ativo financeiro são pessoas mais ricas, né? Então o Fed acaba, né, piorando o que já é uma má situação em termos de distribuição de renda. Então o Warsh ele quer desfazer o tamanho do balanço. Isso, obviamente, é uma coisa, vai ser uma operação muito complicada, né, porque os bancos se acostumaram nesses anos a ter, né, níveis de reservas no Fed muito grandes, e também, um detalhe importante, né, o Fed paga juros sobre essas reservas. Então, eles são um tipo de ativo, de passivo do Fed, ativo do sistema financeiro, né? Como desarmar isso sem causar vários tipos de efeitos negativos sobre o mercado vai ser uma questão bastante complicada, e eu acho que o Warsh
O Walsh é um cara que conhece o sistema, trabalhou no Morgan Stanley, etc. Eu acho que ele vai fazer isso lentamente em janelas onde isso pode ser feito com mais segurança. Não acho que ele vai tentar fazer isso do dia para a noite. O mais interessante vai ser na política de comunicação, né? Porque outra parte da revolução do Bernanke foi o uso extensivo também de forward guidance, né? E o Walsh já tem falado que ele também acha que o Fed tem que, né, vamos seguir mais os dados e também não se prender tanto à modelagem econométrica, né? Ele falou isso no discurso de hoje, então ele é um cara que vai sentir mais a situação, né, olhar para os dados de uma maneira holística e fazer mais julgamentos, né, e não ficar tão preso como foi os últimos membros do Fed, Bernanke, Yellen e Powell, as previsões vindo do staff do Fed, que são baseadas em grande parte em modelos econométricos que tem vários problemas. E a comunicação propriamente dita, a comunicação verbal, te parece que tende a ser menos expansiva, vamos dizer assim, porque muitos diretores têm falado com muita frequência em eventos, à imprensa. Sim. Será que a gente vai ter um Fed mais discreto com o Walsh? Ele está falando disso. Agora, convencer os outros a parar de aparecer na mídia, boa sorte, né? Então, não sei, mas... Então, por exemplo, vai ter uma discussão sobre o press conference, né? Que tem hoje, depois de cada reunião, né? Era trimestral e aí foi para cada reunião, né? E eu acho que vai ter uma discussão sobre o que eles vão fazer sobre isso, né? E também sobre a política dessas reuniões, normalmente reuniões públicas, amplamente divulgadas, mas é verdade, né? Todos os presidentes do Fed agora adoram ir, né, em várias associações, sindicatos. De vez em quando você vê, não tem nada a ver, né? Não sei porque esse governador do Fed está falando, né, o sindicato de restaurantes de Minnesota, mas eu acho que ele vai tentar coibir isso de alguma maneira de novo, mas ele é um comitê, né? É um comitê, tanto nos juros como em várias dessas questões. Se ele não conseguir convencer uma maioria dos membros do comitê, né, dessas reformas que ele gostaria de executar, ele não vai conseguir. Então, vai ser uma batalha árdua. Esse approach dos governadores do Fed com esses eventos lembra até o Supremo de um certo país aí do outro lado do hemisfério sul. Agora, Tony, diante destas reformas propostas, e reformas essas que não tem nada a ver com a reforma do prédio, como foi o caso do antecessor. Teve essa também, né? Tem essa treta ainda. Mas diante dessas reformas que são profundas e que podem mudar definitivamente Sim. a estrutura de atuação do Fed, te parece isso ser um desafio muito maior do que a eventual pressão política de Donald Trump sobre o patamar do juro? Essa pressão vai ser contínua, então ele vai ter que conviver com isso de alguma maneira, né? Ou tentando conversar com o Trump, né? Tentando mostrar, olha, estou fazendo isso por causa disso, é melhor pelo país, vai ser melhor até para você ou para o Partido Republicano eleitoralmente, já que o Trump não pode concorrer à reeleição. Ou ele pode ignorar, né, a Casa Branca, simplesmente, olha, eu estou aqui, estou fazendo meu trabalho, eu tenho proteção da Corte Suprema, né, a Suprema Corte já deixou claro que Trump não pode ficar demitindo membros do Fed, que o Fed é uma instituição protegida pela Justiça, então ele pode né, ele tem um escudo, né. Obviamente, apesar disso, né, não é nada... vamos dizer, agradável ter o presidente ficar te xingando, né, o tempo inteiro, né, como acabou ocorrendo com Powell. E aí movendo aquele processo meio enxúdrulo sobre a reforma do prédio do Fed. Eu acho que ele vai tentar, né, que ele é republicano, ele é ligado ao MAGA, né, ele vai tentar conversar com Trump, mas eu acho que na última instância ele vai se trancar no novo e no renovado prédio do Fed e ignorar a Casa Branca. Agora, essa questão das reformas, de novo, vai ser uma batalha de vários anos, né, e muito estudo e muita conversa, e eu acho que vai ser bem lento, mas se ele conseguir reverter a revolução, né, da maneira de atuar
O Fed vai ser uma coisa importante, porque vários bancos centrais, inclusive o nosso querido Banco Central do Brasil, tem adotado várias dessas novidades, né, nos últimos anos, especialmente na questão de forward guidance e publicar determinadas projeções, né? A gente não fez QE, né? E nem deveria ter feito, mas de resto a gente e vários bancos centrais meio que seguiram essa moda, né? E aí vem, né? Foi uma moda de novo, liderada pelos americanos. Agora vem um americano que vai tentar pelo menos revertê-las. Vamos ver que como os outros bancos centrais, inclusive nossos, vão responder a essas chamadas reformas. Acho que alguns bancos centrais vão dizer que não são reformas, é um retrocesso. Né, que de fato forward guidance, QE são, né, ferramentas muito importantes para bancos centrais, então vão se colocar na situação oposta a essas reformas, e talvez outros vão adotar essa né, make the Fed great again, né, essa volta ao passado. Interessantíssimo, interessantíssimo, Tony. E que privilégio, né? Poder estar diante dessas mudanças na política monetária americana, porque a gente está vendo a construção da história ao vivo aí diante dos nossos olhos. E Sim. Que bom tê-lo aqui para analisar essa história toda. Tony Volpon, colunista do Money e ex-diretor do Banco Central do Brasil. Obrigado pela conversa. Bom fim de semana, meu caro. Valeu. Abraço.